Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje da Revista Espírita na Web Estação da Luz. Estamos na Revista Espírita de 1858, no mês de novembro. Hoje nós estamos recebendo a nossa querida Vânia Flitz. Boa noite, Vânia. Boa noite a todos, muito obrigada. Estamos também com a nossa querida Heloísa de Paula. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Boa noite, a Vânia. Boas saudações ao estudo. Ricardo também. E o nosso querido Ricardo Garcia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, irmãos. Que possamos ter um belo estudo da Revista Espírita na noite de hoje com a nossa querida Vânia. Todos participem. Então, vamos lá. Para a gente dar início ao nosso estudo de hoje, né? E hoje o estudo vai estar falando de pluralidade das existências corpóreas, não é isso? Pluralidade das existências corpóreas. Mas, como é de praxe, nós, do Centro Espírita Leon Denis, não iniciamos nenhuma tarefa sem uma leitura do Evangelho e uma prece. Então, eu farei a leitura do Evangelho, o capítulo de hoje é o capítulo 8, o item 11, falei certo? Falei certo. Capítulo 8, o item 11. O item 11 é uma passagem bíblica de Mateus e o Ricardo fará a prece inicial para a gente. Então, vamos ao Evangelho. O Evangelho é o capítulo 8, como eu disse, que está intitulado Bem-aventurados os que têm o coração puro. O item 11... ele está intitulado Escândalos. Se vossa mão não é motivo de escândalo, cortai-a. E Mateus nos fala: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem ao pescoço uma dessas nós, que um asno faz girar, e que a lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que tendo 2 mãos ou 2 pés,
serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. E melhor que entreis na vida, é melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os dois e serdes lançados no fogo do inferno. Essa passagem está descrita por Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 11, e capítulo 5, versículo 29 a 30. Ricardo? Então, irmãos, vamos unir os nossos pensamentos para que esse estudo transcorra com muito proveito para todos nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso grande mestre, mestre maior, orientador de nossas vidas, e nosso querido Allan Kardec, esse professor que veio até a Terra para trazer a doutrina espírita para todos nós, para concretizar esses ensinos para as nossas almas, possam abençoar este estudo da noite de hoje, que os nossos espíritos protetores possam nos auxiliar também nas reflexões, que possamos, Senhor, enfim, ter esse apoio espiritual para que possamos, alegres e bem dispostos, aprender estes conhecimentos a respeito da pluralidade das existências que a nossa irmã Vânia irá desenvolver para todos nós com o nosso apoio. Que ela possa ser bem-sucedida, Senhor. Que assim possa ser, em Teu nome, em nome desses espíritos bondosos de Allan Kardec, e em nome de Deus, acima de tudo, possamos iniciar o nosso estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da tarefa. Como eu sempre brinco, né, a gente tem empregos que a gente não pode perder, né? Não tem como perder, né? Acho que a gente já perdeu muita coisa, vida aí afora, e agora não dá para a gente perder muito, não, né? Perder nada, né? Mas a gente ameniza um pouquinho com perder muito, não. E conversar sobre a doutrina espírita é sempre assim, um grande prazer, né? É uma grande satisfação a gente conversar sobre aquilo que deixa tudo tão claro para as nossas ideias, que é tão lúcida, né? Que tem uns conceitos tão lúcidos, que a gente percebe a aplicação desses conceitos no nosso dia a dia e que modifica tanto o nosso pensamento, modifica tanto o nosso comportamento diante das dificuldades que todos nós atravessamos. Uns atravessam de uma maneira mais intensa, outros atravessam de uma maneira menos intensa, talvez, para nós pode parecer isso, mas para a pessoa que está atravessando a dificuldade não é tão menos intensa assim, e outros de uma forma que muitas vezes a gente até se pergunta, né, como consegue suportar tamanhas adversidades, né? Mas não estamos sozinhos, Jesus nos deixou sempre a noção, a ideia, né, o carinho para todos nós, repetindo sempre, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, baseado nesse amor do Cristo por nós, amparado nesse amor do Cristo, amparado nesses incansáveis amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, conduzindo os nossos dias, conduzindo as nossas decisões, muitas vezes, né? Não decidindo por nós, mas até nos mostrando, nos intuindo qual será a melhor posição a ser tomada, o que pode ser feito de melhor. Então, a gente não tem muito o que duvidar, né? Não tem nada, né? O que duvidar. Mas o ser humano, ele, desde sempre, né? Ele é aquele ser que ele quer sempre justificar as suas ações ou justificar as suas dificuldades, colocando a responsabilidade, muitas vezes, nos outros, né? O outro é culpado por eu estar passando por determinadas dificuldades. O outro é culpado ou teve uma grande influência na decisão que foi tomada e que eu fui, assim, de uma certa forma, prejudicado com essa decisão. Porque a gente vai passando essa responsabilidade para o outro. Porque quando você passa a responsabilidade para os ombros alheios,
nós nos colocamos na posição de vítimas, né, de coitados, né? Não, olha só, eu não tive nada a ver com isso. As circunstâncias da vida, as circunstâncias que eu vivi, sempre me apontaram um caminho mais difícil, né? Para os outros sempre se tornou fácil adquirir determinadas coisas, galgar determinadas posições. Para mim sempre foi mais difícil. Então a gente sempre vai colocando isso, né? E a doutrina espírita chega mostrando para a gente que não é bem assim, né? Que nós temos uma vida, desde o momento em que nós somos criados, e teremos outras vidas após esse momento que estamos vivenciando aqui nesta encarnação. Mas o ser humano sempre ele quer passar a responsabilidade dos seus atos para alguém, né? Visto que quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, né, quantas vezes não pensamos assim, não falamos assim, que mal eu fiz a Deus para que eu passasse por isso, que mal eu fiz a Deus para que eu passasse por aquela outra situação, ou que um ser querido meu passasse por uma dificuldade. Onde está Deus que não enxerga? Onde está Deus que não avalia? Onde está Deus que não, enfim, que não olha para mim, né? Eu sou um relegado, né? Que não olha para mim. Essa fala mostra para a gente justamente essa coisa de colocar a responsabilidade no outro. Alguém fez errado, não fui eu. Alguém teve uma opção errada, não fui eu. Alguém me induziu a tomar uma determinada atitude. Não fui eu que decidi, eu apenas fui levado pelas situações. E assim a gente vai levando, né? E a doutrina espírita vem mostrar para a gente que não. E nesse artigo da Revista Espírita, Kardec vem falando sobre essas coisas mesmo, essas mesmas coisas, né, que as pessoas refutavam, que as pessoas não aceitavam. Por quê? Aceitar isso é eu assumir a culpa da minha existência, assumir a culpa dos meus erros, né? E o ser humano, ele nunca quer assumir a culpa dos erros dele, ele quer sempre colocar para outro assumir. Então, ele vem colocando justamente isso. Rita, você pode colocar o primeiro slide, por favor? Olha, se alguém ler para mim, eu vou agradecer bastante, tá bom? Quem pode ler esse primeiro slide? Eu acho que é o título, se eu não me engano, não é? Eu posso ler. Pode ler, Pluralidade das existências corpóreas. Isso. Aí, logo em seguida, pode continuar a ler, Lô. Pode. Sinais na antiguidade, indianos e egípcios. Intuição ou revelação? Metempsicose versus doutrina da reencarnação. Uma dubiedade aí, né? Isso. Profunda diferença assinalada pelo fato dos espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma para os animais e reciprocamente. Ok, então vamos voltar lá no primeiro item, quando ele fala sobre os indianos e os egípcios, né? De uma certa forma, a gente vê que as populações, as civilizações do mundo, né, do mundo antigo, eles sempre tiveram essa ideia, a ideia da imortalidade da alma, da pluralidade da existência. Eles não tinham como afirmar isso, eles não tinham palavras talvez mais corretas para identificar isso, e não tinham conhecimento também, né? Kardec cansa de mostrar para a gente, no Livro dos Espíritos, como os espíritos sempre estão assinalando para a gente. Vocês ainda não têm um vocabulário que possa compreender determinados aspectos. Vocês ainda não conseguem compreender as ideias que são passadas, porque falta para a gente vocabulário, falta para a gente conhecimento para poder entender aquilo. Então, imagina, lá na antiguidade, né, lá nos primórdios do planeta,
esses espíritos, né, dos indianos, que têm essa cultura, eles têm essa cultura da roda das reencarnações, não tão explicada quanto a doutrina espírita coloca para a gente, mas tem essa cultura. Os egípcios também têm essa cultura, mas não sabiam como. Prova disso, a gente pode lembrar lá dos egípcios, da maneira como eles enterravam os seus mortos. Quando eram aqueles mortos, aquelas pessoas que faziam parte de uma casta mais privilegiada, vamos dizer assim, ou diretamente ligada a essas castas mais privilegiadas, eles tinham por hábito sepultar aqueles corpos junto com alguns pertences. Aqueles pertences mais indicados, que as pessoas preferiam mais, mas eram sepultados juntos no mesmo túmulo, eram sepultados o corpo e aqueles pertences. Por quê? Porque eles achavam que quando aquela alma passasse lá pelo tribunal de Osíris, quando ela estivesse, como é que se diz assim, liberada, né, ela fosse julgada, ela fosse absolvida pelas suas programações, pelo aquilo que ela fez, ela teria, quando ela voltasse ao plano material, né, ao corpo, ela iria encontrar os objetos que lhes eram mais familiares ali junto dela. Como quem diz assim, você não é um estranho, você voltou e você está encontrando aqueles objetos que são mais familiares para você nesse momento. Tá? Nesse momento. Então, ela não se sentiria assim tão estranha àquele ambiente. Isso, na realidade, é a intuição que eles tinham de que a alma sobreviveria à morte do corpo físico. Mas era só isso, eles não tinham como colocar nada além disso, nada além desse conhecimento, eles não tinham como colocar. Né? Mas já existia dentro das suas almas, essa intuição, essa percepção, que não sabia o que era, como aconteceria, mas já existia essa percepção. Né? Então, eles deixavam ali mais ou menos organizados. E com os indianos a gente vê também da mesma forma. Né? Eles até falam em reencarnação, mas talvez não tenham um esclarecimento da doutrina espírita acerca da reencarnação. Né? Você pode ler o outro item, por favor? Posso fazer uma pequena intervenção? Claro. Quando no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala dos egípcios, dos hindus, eles estão falando de espíritos que vinham de um plano superior, de um planeta mais evoluído, vindo aqui para o nosso planeta, que estava num estágio bem primitivo. Então, eles tiveram essa intuição de uma queda, né? Tanto é que na própria Bíblia tem essa imagem da queda, né? Queda de... Né? Então, era muito natural que eles pudessem vincular a ideia da queda a uma situação inferior, né? A um plano inferior. Daí essa associação possível com a ideia da metempsicose. Sim, né? sim. Né? Mas, na verdade, eles estavam habitando os corpos humanos, não animais, mas que ficava essa intuição, né? Isso aí está dito no A Caminho da Luz, do Emmanuel, a respeito dessa vinda deles para um plano inferior. Eles percebiam que eles tinham uma natureza diferente daquelas dos povos primitivos aqui, né? Sim, eles que habitavam aqui. Sim. Essas ideias também, essa intuição também, né? Essa intuição também. Então, eu digo, existia isso, eles não sabiam como falar. Eles não tinham maneira de falar de como colocar isso, mas existia essa intuição. E eles revelavam essas intuições através do comportamento que eles tinham naquele momento, no que eles acreditavam, né? no que eles achavam que poderia ser, dos deuses que eles acreditavam, que um deus comandava alguma coisa, um determinado fenômeno, outro deus comandava outro determinado fenômeno. Né? Então, eles eram politeístas, né? Politeístas. Exatamente. Sim. Eles tinham essa ideia, não era uma coisa totalmente desconhecida. Né? E aí, Vânia, eu fico num questionamento. Será que, em vez de percepção, nós poderíamos adotar sensações? Porque quando você tem uma percepção, você tem uma base teórica, né?
Então, se eram apenas sensações, né? Porque você tem os seus sentidos, né? Então, quando você dá vazão à passagem de condições por esses sentidos, nós ficamos ainda no nível da sensação, que não seria uma coisa definida. Poderia ser isso, Vânia? Poderia sim. Aí seria a sensação no sentido dele não entender direito. Ele tem aquilo, enquanto espírito imortal, ele tem aquilo registrado, mas ele não sabia definir o que era aquilo, né? Exatamente o que a Angélica, a nossa querida Maria Angélica, que a Vânia conhece, lá do grupo do Espiritismo e Ciência, ela traz aqui. Para eles era como se estivessem habitando corpos de animais. Sim. Então, é dentro dessa sensação que a Heloísa está trazendo, né? Aí traz essa ideia aqui. Para eles é como se eles estivessem realmente habitando um corpo de animal. Exatamente, como o nosso companheiro colocou aí, né? Uma mudança completa para eles, então, eles falaram que aquilo era natural. Era perfeitamente natural, daí a teoria da metempsicose, né? Elô, você pode ler a outra frasezinha, por favor? Leio sim, Vânia. Qual é essa ou outra aqui? Não, acho que é a outra, né? No primeiro slide, no segundo slide ainda. O primeiro? Não, no segundo. Quando fala dos egípcios e dos indianos, depois tem uma outra observação. A metempsicose. Isso. Então, vamos lá. Sinais na antiguidade, indianos e egípcios. Intuição ou revelação? Metempsicose versus doutrina da reencarnação. Quer dizer, essa dubiedade, né? Profunda diferença assinalada pelos fatos dos espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma para os animais e reciprocamente. Sim, então a partir daí eles tinham essa ideia inicial, né? Essa sensação, essa percepção, essa intuição, e achavam que era natural porque eles se sentiam assim, né? Como o colega colocou, eles se sentiam assim. Então é natural. Então eu acho que pode ser natural. Sabe? Pode ser natural o que está acontecendo. Com o avanço da doutrina espírita, com a codificação da doutrina espírita, é que os espíritos vão dizer para a gente que não. Você não reencarna, você não tem uma reencarnação na espécie humana e numa outra reencarnação você passa para uma espécie animal, né? Você passa lá para a espécie animal. Mas só com o advento da doutrina espírita, com a codificação kardeciana, é que isso vem ser esclarecido. Até então, era natural isso, era uma coisa que era natural para eles, né? Era uma coisa completamente, como é que se diz assim, perfeita para eles, né? Eu não tenho por que duvidar disso, né? Então, seria mais ou menos por aí. Você pode ler o outro, Elô? Leio. É só colocar. É o mesmo? Não, é outro. Né? Isso, outro slide. É o último item, Heloísa. É esse ou outro slide? Não, é outro. Deve ser o outro. É o outro. Você já falou que tem vamos lá no próximo, esse. Pontos de vista. Pontos de vista. Item 1. Foi ensinado em outros lugares. França, Alemanha, Holanda, Rússia, antes da publicação do Livro dos Espíritos, que tem 2. O estudo do Livro dos Espíritos, médiuns, escreventes, falantes, videntes, mais ou menos esclarecidos, de inteligência normal, mais ou menos limitada, alguns analfabetos, em consequência absoluta estranha às matérias filosóficas, não obstante sem nenhum caso os espíritos os desmentiram sobre essa questão. A letra está muito miudinha, né? Muito miudinha, foi.
Eu consigo ler, tá, Elô? Se você quiser, posso ler o próximo. Tá bom, tá, Ricardo, fica melhor, tá? Tá, Até a voz muda, né, Ricardo? eu agradeço também, Ricardo. Olha só, aí nessa parte, Kardec começa a colocar, no artigo que ele escreve, ele começa a colocar, ele começa a responder às críticas que ele recebia, tá? A crítica que ele recebia da sociedade local, falando sobre exatamente essa questão da comunicabilidade dos espíritos, essa questão da sobrevivência da alma. Então, quando ele coloca que a doutrina espírita, quando ela se revela, a gente vê lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando ela se revela, ela aparece, acontece o fenômeno das mesas girantes, das mesas falantes, né? Começa a partir do fenômeno para poder sensibilizar quem estava observando aquilo ali. Então, Kardec começa a investigar, a partir desse momento ele começa a investigar. E o que ele deixa bem claro, que acontece bem claro, fica muito claro para todos nós, é essa incidência das mensagens que chegavam em todos os pontos do mundo. Não era só lá naquele grupinho que ele participava, no grupo que ele estudava. Em todos os pontos, em todos os locais, vários locais do mundo, havia essa comunicação, havia essa demonstração de que existia alguma coisa além daquele corpo físico. Então, você vê comunicações em Paris, você vê comunicações na Alemanha, você vê comunicações nos Estados Unidos, você vê comunicações em diversos países, mostrando que não era ele, porque poderiam chegar e dizer assim para ele, olha só, você está, de uma certa forma, treinando ou está indicando, ensinando a essas pessoas que estão trabalhando com você a dar essas mensagens. Então, ele vem colocando o contrário, mas olha só, mas isso aconteceu no mundo inteiro. Por que a codificação foi ocorrer ali em Paris? Por que foi acontecer em Paris? Porque a França, naquele momento, era o centro cultural do mundo. Da França, as famílias mais abastadas enviavam seus filhos para poder estudar ali em Paris, estudar na França, porque era o centro cultural do mundo, era para onde todo mundo ia estudar. Então, essa codificação acontece nesse momento, ali naquele lugar, porque teria uma possibilidade maior de se alastrar, de levar. Havia uma possibilidade maior das pessoas analisarem aquelas questões e estudarem aquelas questões, não simplesmente negarem, mas haveria a possibilidade da observação do que estava acontecendo, do que poderia acontecer, de como estava acontecendo. Então, ele deixa bem claro isso. Ele faz a questão de deixar bem claro, e colocar isso nesse artigo, que não acontecia só ali. E o que acontecia nos outros lugares, imagina, lá em 1800 alguma coisa, ninguém tinha essa possibilidade, né, de saber o que estava acontecendo, talvez nem no estado ao lado daquele onde se residia, que fará em outros países. Então, ele coloca isso com esse objetivo. Aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo, então isso prova que não é só aqui que eu estou trabalhando, que eu estou estudando, mas prova que em todos os lugares existe a comunicação, que não é a comunicação só daquele corpo. E essas comunicações eram sempre iguais, tinham o mesmo teor, não tinha uma modificação de pensamento. Vânia, gostaria assim no próprio texto, Kardec coloca uma interrogação, né? Por que via lhes veio ela? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos. Porque, olha só que interessante, né? Ainda estava no início, 1858, né? Não tinha saído o livro dos médiuns. Então, o próprio Kardec ainda não tinha uma precisão da decorrência do fenômeno, né? Ele estava em estudo, né? Porque ele diz, mas seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita
pela inteligência de escola, se não tiver um lado sério, né? Então, essa posição do Kardec é assim, precisa nessa universalidade, né, que ele fala, que surgiu na Alemanha, na Holanda, na França, né, por um meio mais intelectualizado, mais elaborado no pensamento, para chegar a uma conclusão que ele também ainda colocava como uma expertise, né, que seria analisada posteriormente, né? Muito bacana essa colocação do Kardec. A lucidez dele, né? A lucidez dele ao trabalhar com isso, né? Então, ele coloca isso, porque não, é o que acontece. E, de uma certa forma, a gente ainda vê algumas coisas assim hoje em dia, né? Mas a lucidez dele de mostrar, olha só, não é aqui só que está acontecendo, acontece em outros pontos também, né? Então, trazendo para ele essa tranquilidade naquilo que ele estava passando, né? É Ricardo, não é Ricardo o nome do nosso amigo aqui? Deixa eu só falar rapidinho aqui que a Angélica, só um instantinho, Ricardo, trazer a participação aqui da Angélica, que a Angélica lembrou que isso é para Kardec, né, para mostrar que ele não estava tirando aquelas ideias da própria cabeça, já que estava acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Sim, não era coisa dele. Não era coisa dele em particular, era realmente um fenômeno espiritual. E daí ele já vai descaracterizando a doutrina de Kardec. Se a gente para analisar, aí ele já descaracteriza que não é dele, e sim dos espíritos. Dos espíritos. O fenômeno não é dele, o fenômeno é através dos espíritos. Então, tudo que aconteceu, ou tudo que ele escreveu, que ele anotou, não foi ele, só ideia dele. Teve todo um apoio, né, espiritual por trás. E uma participação efetiva dos espíritos, né? Sim, sim, exatamente, né? Ô, Ricardo, pode ir. Espera aí, deixa eu passar aqui o próximo. O próximo. Repelem a ideia da reencarnação só pelo motivo de ela não lhes convir. Sofreis, não sois feliz, quanto poderíeis, ao passo que, diante de vós, existem seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? A posição. Certamente respondereis, que devemos fazer? Quase nada, recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Simples assim, né? Simples assim, né? Mas é essa lucidez que a doutrina espírita traz para a gente, né? Porque aquilo que a gente estava falando, o que eu passo, o que para mim é difícil, eu quero colocar sempre a responsabilidade em cima de alguém, né? Nos ombros de alguém, não para mim a responsabilidade. Então, é aquela questão. O que todos nós queremos? O que todo espírito, qual é a destinação do espírito? É a felicidade, né? É a perfeição moral, é a felicidade. Mas para que eu possa atingir essa felicidade, eu preciso trabalhar por isso. Eu preciso trabalhar para isso. E a doutrina das vidas eternas, a doutrina da reencarnação, a doutrina da sobrevivência da alma, de uma certa forma, vai assustar em diversos graus, aquelas pessoas que não acreditam, que acham que tudo é um fatalismo de Deus. Entende? Deus quis que eu passasse por isso. Deus quis que eu passasse por aquilo outro. Deus não me entendeu, não me ouviu nas minhas preces. E assim a gente vai. Porque é muito mais cômodo ela achar que ela está sofrendo um castigo imposto por Deus do que ela entender que ela está passando por dificuldades que ela mesma escolheu e que essas dificuldades venham a ser o fruto das suas ações anteriores. Então, eu prefiro achar que tudo é lá a culpa de Deus,
e dos anjos e dos santos que não me protegem do que das minhas ações. Porque a partir do momento em que eu compreendo, que eu consigo entender que toda e qualquer situação que a gente atravessa é consequência dos meus próprios atos, dos meus próprios pensamentos, da minha maneira de ser diante das adversidades, eu começo a olhar de maneira diferente. Eu começo a olhar de maneira diferente. Senão, a gente não fica com responsabilidade nenhuma. De vez em quando, eu conto a história de eu tenho um amigo, um grande amigo, que já há algum tempo que eu não vejo, ele é de Salvador. E ele tinha por hábito, hoje em dia eu não sei mais, mas ele tinha por hábito, de toda sexta-feira ele se vestia de branco, se arrumava todo de branco, colocava lá as fitinhas do Senhor do Bonfim e ia para a igreja do Senhor do Bonfim para pedir perdão, assistir à missa, pedir perdão pelas faltas que ele, porventura, tivesse cometido naquela semana. Então, isso era um ritual. Toda sexta-feira ele fazia isso. E teve um final de semana que eu estava em Salvador, aí nós nos encontramos, e eu acabei indo à igreja com ele. Ele entrou, assistiu à missa, e confessou, comungou e coisa e tal, não sei o que lá. Tudo bem. Saiu dali cometendo as mesmas coisas erradas, as mesmas coisas que ele tinha falado anteriormente, que ele tinha feito, que ele sabia que não tinha sido assim muito bom. Então, ele saiu dele cometendo as mesmas coisas. Aí eu falei para ele assim, mas, criatura, você acabou de dizer que você veio assistir à missa, você veio comungar, você veio se confessar, você veio fazer isso tudo, porque você tinha cometido erros e que você precisava pedir perdão pelos seus erros. E você sai dessa igreja, você sai desse culto, fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo antes. Então, como é que é isso? Aí a resposta dele para mim, mas isso foi semana passada, hoje é outra semana. Hoje estou iniciando uma outra semana. Semana que vem eu venho aqui e peço perdão também. É assim, né? É assim, né? Então, é fácil, né? É fácil. Então, era o perdão por efeito cumulativo, né? Exatamente, exatamente. Não? Então, para essas pessoas, assusta a ideia de que, olha só, o que você faz é fruto do que você passa, é fruto das suas escolhas. Né? Então, rege aquela ideia, fica aquela ideia na cabeça de que eu fiz errado, eu peço perdão, eu assisto a missa, eu faço o que eu tenho que fazer. Nada contra aos rituais de outros cultos. Eu mesmo digo, eu fui criada dentro da Igreja Católica, minha família é toda católica, mas é muito fácil você chegar lá e você pedir o perdão, você obedecer a penitência, e você sair dali e você fazer a mesma coisa. Então, para essas pessoas... Vânia, teria aí um princípio das indulgências. Aí o Ricardo é que trabalha no céu e inferno, né? Quer dizer, vou lá, vou rezar, me confessar para liberar meus pecados. É como a gente, às vezes, também, dentro da doutrina espírita, né? Vai à reunião, reza, pede, mas continua essa mesma coisa, né? É isso, né? Então, para essas pessoas, entrar em contato, se dar conta de que a alma é imortal, se dar conta de que a reencarnação existe, se dar conta de que ela é responsável pelos atos dela, assusta. Assusta muito, não assusta pouco, não. Assusta muito. Né? Porque, como ele acabou de colocar, mesmo dentro da casa espírita, dentro do centro espírita, dentro do meio espírita, muitas vezes a gente vê esse tipo de comportamento. Porque, na realidade, eu acho que a gente substitui, a gente não entende, né, direito algumas coisas, então eu substituo. Por exemplo, vou falar dentro da Igreja Católica, tá? A missa pela reunião pública, a água fluidificada pela comunhão, né? Então a gente vai substituindo. E ainda fica essa ideia central, a ideia central de que essas indulgências me permitem me liberar dessa responsabilidade e me permitem não pensar muito nessa responsabilidade. Entende? Então, quando chega a doutrina espírita, quando Allan Kardec chega lá em 1857, 1800 e pouco, né, trazendo essa nova cultura, trazendo essa nova realidade,
Então, a sociedade, no momento, o que ela vai fazer? Ela vai recusar essa ideia. Eu vou recusar isso. É mais fácil eu recusar isso do que eu ter que entender que eu estou fazendo errado. Eu tenho que entender. Então, eu recuso. Eu recuso, eu critico, eu crio uma série de situações em que não só eu não tenho culpa de nada, mas eu quero ser feliz. Enquanto espírito mortal, eu quero ser feliz. Mas eu quero ser feliz dentro desse meu comportamento. Aí a doutrina espírita vem e nos convida a pensar, nos convida a analisar os nossos pensamentos, nos convida a entender a responsabilidade dos nossos pensamentos, nos convida a repensar essas atitudes, nos convida a fornecer elementos que possam modificar esse pensamento, né? Fornecer elementos, me convida a ter uma leitura que seja mais edificante, que seja mais esclarecedora, a ter um comportamento que seja mais esclarecedor, um comportamento que seja mais adequado à sociedade, me convida a mudanças, me convida a mudanças. Autoconhecimento, né? Que é o autoconhecimento. É o autoconhecimento, que vai levar essas mudanças. E aí é isso que eu não quero, porque incomoda. Deixa eu só trazer um, né? E vai, porque dói, incomoda, vai mexer em coisas que eu não quero. Então, tem todas essas questões que você está trazendo. A Cristine está trazendo aqui para a gente o seguinte: enquanto não reconhecermos, ela traz aqui, enquanto não reconhecermos que os tormentos, as vicissitudes que acontecem em nossas vidas é simplesmente colheita de plantação de ontem, continuaremos imersos nas trevas da ilusão. É exatamente isso, né, que você disse. Isso, exatamente isso, a gente fica na treva da ilusão. É mais cômodo, é mais simples, né? É muito mais simples. Não dá trabalho. E a doutrina espírita, de uma certa forma, ela leva esse trabalho. Chega um momento que ela mostra para a gente isso. Olha só, ou você vai parar para pensar e você vai analisar e você vai entender melhor e vai modificar, ou então você vai continuar sempre assim. Né? Você vai continuar sempre assim. Isso dá trabalho, né, Vânia? Dá trabalho. Isso dá trabalho. Nem sempre a gente está querendo trabalho. Exato, nem sempre a gente quer trabalho. Eu quero colocar a culpa da minha vida, das coisas que não dão certo, no outro. Entende? O outro faz. Por que o outro faz e é feliz e eu faço e não consigo ser feliz? Eu quero colocar no outro. Agora, isso implica em maturidade do senso moral. Vânia, oi. Está me vindo à cabeça também que é aquela história, né? Aquelas pessoas que teriam que fazer a orientação do povo, você citou aí historicamente a Igreja Católica, mas também outros padres, pastores e tudo mais, interessa a eles ganhar adeptos de uma forma mais fácil. E aí, contrariar essas versões da graça, de que Deus é que manda e nós não somos responsáveis por nada, angaria maiores números de adeptos. Então fica um círculo vicioso que vem lá do passado, em que faz a gente com crianças espirituais, que não se liberta realmente por uma vida mais autônoma e mais responsável. Interessa a muita gente. Esse estado de coisas, né? Então, a doutrina espírita, ela vem quebrar esse ritmo, e ela incomoda nesse sentido, porque ela vem dar a responsabilização. Eu gostei muito desse seu enfoque a respeito do porquê a reencarnação é tão rejeitada muitas vezes, quando ela é tão lógica, tão explicativa de tudo, mas mesmo assim as pessoas simplesmente não querem, porque é mais agradável pensar que tudo vem de Deus, a graça vem de Deus, e a gente pode ser perdoado com uma facilidade muito grande, né? Sim. Só no sentido da fé. Isso é uma coisa muito mais fácil para as pessoas. Então, eu vou por esse caminho, o caminho do mais fácil. Gostei muito desse enfoque que você está dando.
Sim, e porque quando estava falando a maturidade do senso moral, eu sou professora, estou aposentada, e eu trabalhei durante muito tempo numa escola, eu contei até essa história no grupo de estudo do Espiritismo e Ciência. Eu trabalhei com uma colega que um dia ela chegou na escola e ela estava assim, bem atormentada, agoniada, com uma série de questões de problemas familiares, questões do dia a dia da vida da gente que todos nós temos, né? Aí ela chegou e fez assim para mim: Vânia, você não é espírita? Eu falei: sou. Aí eu queria muito conversar contigo. Como nós estávamos assim, eu estava em tempo vago e ela chegou antes do horário que ela ia começar a dar aula, nós começamos a conversar. Aí eu perguntei para ela, como a escola que eu trabalhava era perto do Leon Denis, eu falei para ela assim: você não quer ir lá no Leon Denis, não? Assiste uma reunião pública, toma um passe, de repente você começa a fazer os cursos da doutrina espírita, para você, pelo menos, se tranquilizar o teu coração, e você poder começar a vislumbrar possibilidades de você mudar a situação que você está vivenciando. Pelo menos você precisa se tranquilizar para você tomar uma decisão. E ela foi. E gostou, e passou aí sempre, passou a frequentar uns cursos, alguns cursos ela começou a fazer. Isso foi no início do segundo semestre, estava começando, eu não me lembro se era o que é o Espiritismo, a história do Espiritismo, ela começou a fazer os cursos e estava gostando. E nós ficamos assim 2 anos sem a gente se encontrar, porque dentro do município do Rio de Janeiro, na educação do Rio de Janeiro, tem uma prática que a gente chama de sessão de professor. Se eu estou trabalhando numa escola e tem excesso de um professor de uma matéria, e tem alguma escola que esteja faltando o professor daquela matéria, aquele professor que está sobrando um lugar é cedido para uma outra escola para poder atender aquela escola. Então, quando chegou no final desse ano, ela foi cedida para uma outra escola, trabalhou um ano inteiro, a gente não se encontrou. Quando foi no ano seguinte, eu fui cedida para uma outra escola, a gente também não se encontrou. No 3º ano, depois desse episódio, quando a gente se reencontra na escola, no início de ano, né, no início de ano letivo, ela fez assim para mim: saí do Leon Denis, não estou mais indo lá. Aí eu falei: por que você saiu? Você se aborreceu com alguma coisa? Você se chateou com alguma coisa? Eu posso te ajudar? Eu posso ajudar a esclarecer a tua dúvida? Eu posso te ajudar? Eu falei assim: não, Vânia, muito pelo contrário, eu fui muito bem recebida, muito bem tratada, não é isso não. Eu não consigo, olha a revelação dela, é maturidade, senso moral, eu não consigo lidar com a liberdade que a doutrina espírita nos dá. Não consigo lidar com isso. Eu não consigo lidar com essa liberdade. Eu ainda preciso de estar num lugar que diga para mim: isso é proibido, isso você não pode fazer, isso está errado, isso é pecado. Eu preciso desses freios, não sei lidar com essa liberdade. E aí? Né? Então fica difícil, né? Então, se você não tem a maturidade do senso moral, você acaba achando que aquilo vai te sufocar. Então, eu não vou trabalhar no meu autoconhecimento, porque isso vai me levar ao conhecimento de que eu tenho que ter responsabilidade pelos meus atos. Eu tenho que ter responsabilidade, eu preciso ter responsabilidade com os meus pensamentos, porque esses pensamentos vão gerar atos, e esses atos vão gerar consequências. Mas se eu não tenho isso muito esclarecido para mim, então eu opto pela indulgência. A indulgência é mais fácil. Né? Então, a gente precisa enxergar desse ponto também, desse lado também. Então, eu não vou enxergar, eu não vou entender, nem vou aceitar, para mim, eu não vou querer aceitar essa doutrina da pluralidade das existências, porque eu não quero assumir as minhas responsabilidades. Né? Então, isso para mim, no momento em que ela, já tem muito tempo isso, eu já estou aposentada há 17 anos, no momento em que ela falou isso para mim, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha parado. Mudar paradigma é muito difícil. É muito difícil, né? Porque, veja bem, segundo a psiquiatria moderna, né, eles colocam que dentro da psiquiatria não existe doenças, existem transtornos, né?
E se a pessoa alimenta aquele transtorno, que é um motus vivente dela, né, fica muito difícil mudar. Não adianta você dizer para ela, sai desse quarto escuro, vê o sol lá fora, a vida está estuante. Não adianta, porque ela vai sair do quarto escuro, mas ela está com a mente escura. Quer dizer, não adianta nada, né? Não adianta, né? Então a gente precisa entender isso. E isso aconteceu com ela que ela foi para um outro princípio religioso, né? Mas pode acontecer com a gente também. Quando eu não entendo isso, vai acontecer com a gente. E aí, nessas circunstâncias, a gente entende, né? Eu lembro de Leon Denis, quando ele fala da dor lá no Problema do Ser e do Destino, né? A gente entende o papel da dor na trajetória da gente, que muitas vezes é através da dor que a gente começa a repensar, né, essas questões, que a gente começa a repensar, tipo assim, o que está acontecendo, o que pode estar ocorrendo, que está acontecendo isso comigo, né? Então, através da dor, a gente começa a repensar isso aí, né? Então, a gente precisa... É difícil, não é muito fácil, não. É difícil, né? Então, felizes... Eu não sei se seria uma necessidade, é uma pergunta até que eu faço a você, do silício. Será que a gente ainda precisa do silício, daquilo que castiga, daquilo... Porque eu me sinto culpada, então eu preciso ainda dessas colocações que a doutrina espírita vem derrubar, né, desaguar num oceano de compreensão, que eu tenho que sofrer para pagar aquilo que eu sou o pecador, né? Porque até está de acordo com o escândalo, né? Sim, então, sim. O escândalo também seria isso, né? Essa situação, né? Não sei, eu estou te perguntando. Eu acho que não, acho que a gente não tem essa necessidade do silício. A gente pode optar pelo amor, né? A gente tem necessidade do silício. Mas, muitas vezes, como é que eu vou dizer isso? A não mudança de um comportamento, às vezes, a dor ela não é um castigo, ela é reeducadora. Né? A gente enxerga como castigo, a gente enxerga como silício. Ela é reeducadora. E, às vezes, a gente consegue vislumbrar essa reeducação a partir do momento que incomoda. A partir do momento que a gente se sente incomodado com uma determinada circunstância, que não precisa ser necessariamente o silício, não precisa ser necessariamente o sofrimento, a dor pode existir, mas o sofrimento é opcional. Eu posso passar pela dificuldade com o objetivo de eu enxergar melhor, de eu entender melhor, não com o objetivo do sofrimento, que não é esse o objetivo do sofrimento. Né? Não tem essa característica do sofrimento, tem a característica da reeducação. Né? A doutrina, a reencarnação, ela é reeducadora. Ela vai me mostrar aquilo que eu ainda preciso modificar. Porque se eu não modifico, e se eu enxergo isso como castigo, aí sim eu vou sentir a dor. Né? E que Leon Denis, de uma certa forma, ele vem mostrando para a gente que não é essa dor que a gente se apavora. É a oportunidade de repensar a nossa atitude, a faceta reeducadora, e não a faceta do sofrimento. Fui clara, Elô? Deu para entender? Deu para clarear? É porque, quando eu fiz a pergunta, Vânia, porque existem pessoas que estão tão acondicionadas a esses parâmetros religiosos do castigo, porque Deus castiga, Deus é aquele velho barbudo que está sentado num trono, até mesmo, muitas vezes, Vânia, para a criança. A gente passa isso. Papai do céu vai te castigar. Se você fizer isso, Papai do céu vai te castigar. Então, você passa uma plataforma de ideia que foi incursa no seu psiquismo e que você fica preso àquilo, né? Que você precisa sofrer para se redimir. Um negócio que não tem lógica, né?
Não, e fica mesmo, né? Uma coisa que eu tenho comigo até hoje, que eu escutei muito quando era criança, às vezes, mas eu não fui tão levada, mas às vezes fazia uma peraltice e disse assim: se não fizer, vai tomar injeção. Gente, eu tenho pavor de injeção, entende? Eu tenho pavor de injeção. Me dá o remédio mais amargo possível para beber, mas não diz que eu tenho que tomar uma coisa injetável. É claro que eu tenho que tomar. Se tiver que tomar, eu vou tomar, mas eu não gosto. Então, você vê, a cultura fica tão arraigada dentro de você que você carrega isso mesmo. Você carrega isso mesmo, né? Eu, para tomar uma simples vacina, eu não consigo olhar. Eu não consigo olhar para a enfermeira me dando, aplicando uma injeção. Eu não consigo olhar. O que é isso? Entende? Uma coisa de minutos. Então, é isso que você colocou. São determinadas coisas que são colocadas na vida da pessoa e que aquilo fica marcado, sim. Né? Que aquilo fica marcado lá, né? na criatura. Né? Não tem jeito. Né? Então, pode passar para o outro slide agora, Ritinha, por favor? Ricardo, você está convocado ali, tá bom? Ok. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças revelam em tenra idade para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem. Isso, aí a gente pensa, né? Ele questiona para tentar debater isso com a sociedade ali naquele momento, né? Então a gente questiona isso mesmo, né? Por que umas pessoas gostam tanto de um determinado, de um ramo de ciência, um ramo de trabalho, e outras não gostam desse ramo de ciência de trabalho? Da onde vem isso? Agora, lá no Congresso Espírita, lá no grupo do Espiritismo e Ciência, a gente passou um vídeo de uma criança, um menininho, que acho que não tem nem 2 anos, é muito pequenininho, muito bebezinho, muito pequenininho, tocando piano, tá aí no TikTok, tá rodando aí pelas redes sociais. Ele é muito pequenininho, ele sentado, ele tocando piano, e não tocava só com os 2 dedinhos indicadores, ele tocava com todos os dedos das mãos, ele tocando, a mãe tira a mão dele, ele coloca a mão, tem uma hora lá que ele pega um dedinho, bota outro dedinho, mas depois ele usa todos os dedos daquelas mãos para poder tocar lá as notas dele. Um bebê. A mãozinha dele não tem abertura para fazer uma oitava no piano. Ela não tem, ela é tão pequenininha, né? Que não tem, então ele vai lá com o dedinho para cá, o dedinho para lá, um bebê de fralda. Bebê de fralda. Como é que você... Pode passar na cabeça de alguém que ele foi ensinado a fazer aquilo? E tantos outros vídeos que a gente vê por aí, né, principalmente em crianças pequenas, que têm essa noção, que tem a noção tem uma habilidade desenvolvida, quando ela não teve condições nem tempo para aprender aquela habilidade, em todos os setores. Em todos os setores. Outro dia eu vi um menininho pequenininho, com um grupo lá de família, tocando uma música lá, e ele manipulava um tambor. Não era nem um tambor, era o prato de plástico que ele tinha acabado de fazer a refeição dele. Mas ele manipulava, ele tinha uma agilidade com as mãos, como a agilidade de um ritmista que estivesse ali tocando um tambor. Pequenininho, também pequeno, que tipo assim, uns 2 anos, 3 anos, estava lá, nem falar direito ele falava, ele estava lá tocando. É habilidade. Então, essas situações vêm mostrando para isso. Quando não em criança, no adulto mesmo. Quem não teve aquelas matérias dentro da escola que queria fugir, não queria ver aquilo de jeito nenhum, enquanto outras eram muito mais fáceis, eram muito mais tranquilas. Quem não teve habilidade, quem não se viu sem habilidade alguma para fazer alguma coisa no campo de artes, por exemplo. No campo de arte. Quem não teve essa habilidade, quem não teve? Eu tenho uma irmã que já é desencarnada, que ela era formada pela Escola Nacional de Belas Artes e pintava e fazia esculturas e desenhava como ninguém. Eu, para desenhar, sou uma negação. Eu copio tudo que eu tinha que copiar. Agora, criatividade para fazer alguma coisa, eu sou uma negação.
A criação foi a mesma, a educação foi a mesma, e você vê habilidades completamente diferentes. A gente não vê isso no nosso dia a dia, a gente enxerga isso. Então, da onde vem isso? Se eu não tive Vânia, Oi. Eu tenho um exemplo, Vânia, desculpe até interromper o seu raciocínio, é de uma cunhada. Isso acontece nas pequeninas coisas, não são só em coisas assim mais voltadas para a arte. Ela tinha uma habilidade de costura, ela nunca fez nenhum curso de costura. Fazia vestidos de noiva, né? Ela costurava para fora, que era assim um primor. Mas ela era uma costureira de primeira mesmo, olha só as tendências, né? Isso que você está colocando. E uma vez nós tivemos a orientação que aquela habilidade que ela tinha para costura, que ela tinha sido na França uma alta costureira de moda. Então, olha só, numa coisa simples e interessante, que ela tinha uma origem da avó dela, que era francesa. Olha só as coincidências, né? E a costura dela era assim um primor, os vestidos de noiva que ela fazia sem ter nunca aprendido, quer dizer, são as ideias inatas, né? São uma coisa simples, né? Exatamente. Rita, você ia falar alguma coisa? Tem colaboração, tem participação. A Angélica está aqui estudando de novo com a gente, né? Que aqui é o Espiritismo e Ciência, né? Que a gente está relembrando um pouco, né? E exatamente. Aí a Angélica traz, né? Cada um tem sua própria bagagem e traz consigo quando reencarna. E ela continua. O que aprendemos fica conosco, espíritos imortais, e acessamos esses arquivos de acordo com a nova vida que estivermos na encarnação, né? Com a nova encarnação que tivermos, né? Aí a gente vai acessando tudo isso, que é exatamente o que você está trazendo. Era isso. Exatamente. Então, a gente vê isso das mais diversas formas. Dentro de uma mesma ciência, você tem especificações, você tem especialidades que são totalmente diferentes uma da outra, porque o que leva uma a seguir um caminho e outra pessoa a seguir outro caminho? Né? É um caso a pensar. Esses irmãos que não aceitam isso, que não entendem isso, né? Não diria nem não aceitam, ainda não entendem, um dia irão entender. Como é que a gente explica isso? Né? Como é que a gente explica todas essas questões? Como é que a gente explica essa diferença mesmo de aptidão, em tudo e por tudo. Pessoas também, no outro dia também eu vi uma reportagem, não me lembro onde é que foi, de um ajudante de obra que era assim, semi-alfabetizado, que não tinha conhecimento de muita coisa, e no intervalo lá, ele tinha descoberto lá na obra que ele estava, que tinha um piano lá, no intervalo ele pediu autorização, ele tocava piano magnificamente bem. Então ele sentava lá e tocava o piano dele. Ele nunca aprendeu, como ele colocou da costura, ele nunca aprendeu. Não existe aquelas pessoas que dizem, fulano toca piano, toca instrumento de ouvido. Ela utiliza a sua sensação auditiva, a sua acuidade auditiva para poder afinar a nota, para poder ver o compasso que tem que seguir de ouvido. É uma intuição, né? Não deixa de ser uma intuição. Por que uns gostam tanto de uma coisa, outros gostam tanto de outra? Então, é essa bagagem que a gente tem, essa bagagem que a gente traz de existências anteriores, de vidas anteriores, de existências, onde nós aprendemos diversas coisas e vai ficando essa bagagem. E daí a gente entender isso também nos leva a pensar o seguinte: quantas vezes a gente diz assim, eu já estou muito velho para aprender isso, eu estou muito velho para aprender aquilo outro, isso não dá para mim com o advento de internet. Estou falando para mim, tá? Para mim também. Com o advento de internet, com o advento de coisa, eu não vou fazer isso, eu não tenho como fazer isso. Somos espíritos imortais? Teremos outras existências, outras vidas, teremos trabalho em outras áreas, então por que não aprender?
Por que não tentar, com toda a dificuldade que a gente possa encontrar nessa encarnação, por que não tentar aprender para uma próxima encarnação? Porque, de repente, também a gente sabe que, dependendo dos nossos feitos, nós somos assim quase que direcionados para uma determinada atividade. Né? Às vezes, em detrimento de outra atividade, nós somos direcionados para uma outra atividade. O Haroldo Dutra, em uma das suas palestras, ele diz que ele gosta muito de música, ele gosta muito de música, de instrumento musical, e que nessa encarnação, nessa vida, ele queria ser maestro. O ideal dele era ser maestro. Mas todos os caminhos que ele buscou, todas as possibilidades que ele buscou para estudar música e para se tornar um maestro, sempre foram assim interceptadas. Sempre foram interceptadas. Então, ele foi fazer, né, faculdade de Direito, foi estudar. Ele diz o seguinte: ele quer ser, nesta encarnação, um bom juiz. Ele quer ser um bom profissional, ele quer desempenhar o trabalho dele da melhor maneira possível, para que ele possa adquirir o direito de uma outra encarnação, ele ser maestro. Né? Às vezes a gente tem aquela tendência, a gente busca aquela tendência, porque você traz dentro de si aquela tendência, mas às vezes, né, é um pouco assim tolhido. Por quê? Porque, de repente, aquele lugar onde você vai estar desenvolvendo as suas atividades profissionais é o melhor lugar para aquela atividade profissional e para você enquanto espírito imortal. E para você. Então, por que não aprender? Né? Por que não fazer as coisas? Né? Eu tinha uma grande amiga, que era lá do Leon Denis, que já desencarnou, grande amiga, quem é do Leon Denis conheceu, a Regina do Multimídia, a Regina Ribeiro, que ela era assim, craque em fazer tudo de internet. Né? Então, eu, com uma preguiça que me é peculiar, muitas vezes me é peculiar, quando eu tinha que fazer um material qualquer, estou lembrando que a Rita mandou uma mensagem para mim, eu tenho uma corzinha no teu material, eu digo, ótimo, pode dar a cor que quiser, à vontade, sempre, sempre. Então, eu, na minha preguiça, né, de algumas coisas que me é peculiar em alguns aspectos, quando eu tinha um material para apresentar, tem sala de aula, tem aula, qualquer coisa, eu chegava e dizia, você faz isso para mim? Você me ajuda a fazer isso? E ela acabava fazendo. E aí, a Vânia foi se acomodando, a Regina fazia, ela chegava, ela fazia, tem alguma coisa que precisa fazer? Você está precisando de alguma coisa? Ela chegava, ela fazia, ela me explicava, ela arrumava tudo, fazia tudo. Aí a Regina desencarna. E a Vânia fica como? De pés e mãos atados, que não, sem saber fazer muita coisa. Então, eu fui tentar aprender, mas ainda não consegui fazer muitas coisas. Então, por que não aprender? Né? Eu sou, como a gente falou, eu sou um espírito imortal, eu tive várias vidas anteriores, várias existências anteriores, terei várias existências posteriores, então por que não aprender aquilo que, para mim, nesta encarnação, é uma dificuldade? Nós não sabemos qual será a nossa limitação de amanhã, falando agora no Terra a Terra para a gente. Nós não sabemos qual será a nossa limitação de amanhã. Eu não sei qual será a minha limitação física para eu desenvolver alguma coisa. E isso, a convivência com a minha mãe, me ensinou muito isso também. Me fez enxergar isso, me fez analisar isso, e eu parti para outras coisas que eu digo, não digo mais que eu não sei fazer, que eu não quero fazer, que eu não consigo fazer. Eu vou tentando. Porque ela era costureira, ela bordava, ela pintava, ela tinha uma habilidade manual muito grande, bordava de todas as formas possíveis e imagináveis, mas o que ela gostava mais de tudo que ela fazia, o que ela gostava, que ela se dedicava mais, que dava assim, um grande prazer para ela, era crochê. Ela adorava fazer crochê, ela tinha verdadeira paixão pelo crochê. E, em função de várias isquemias que ela teve, ela perdeu a motricidade das mãos. Ela perdeu a possibilidade dos movimentos finos. Ela perdeu tudo isso. E no momento em que ela perde essa motricidade, esses movimentos finos das mãos, ela não conseguia mais fazer crochê. Ela não conseguia mais fazer crochê. E aí ela se tornou assim limitada, e ela tentava, ela insistia, mas ela não conseguia. Que para ela, em um determinado momento, foi um sofrimento muito grande, até que ela conseguiu compreender que aquilo não dava para ela, e a gente conversando, incentivando em outras coisas, ela começou a fazer outras coisas que ela conseguia fazer.
uma coisa que ela gostava de fazer, recorte e colagem. Com 80 e poucos anos, ela pedia para mim, você compra revistas, livros, figurinos para mim, que eu quero recortar e quero fazer um álbum. E era o que ela fazia. Então, essa convivência com ela me ensinou muito. Antônio, eu conheci a sua mãe e ela era um espírito muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito. Muito forte. Então, para ela se conscientizar de que ela não conseguia fazer aquilo, foi um sofrimento muito grande. Mas, ao mesmo tempo em que ela sofria porque ela não conseguia fazer aquilo, a gente conversava assim, eu vou fazer outra coisa, vou ver o que eu consigo fazer. Ela descobriu que ela conseguia manipular uma tesoura com uma certa facilidade, que não precisava de uma habilidade tão específica. Então, ela vou fazer um álbum, e fazia. Aí eu comprava caderno, comprava figurino para ela recortava, colava, arrumava tudo, e fazia aqueles cadernos todos enfeitados. Aí dizia assim para mim, dá para fulano. Então, era o presente dela para as pessoas, era recortar aquelas figuras, colar no caderno e dar aquilo para fulano. Mas o que ela amava fazer, ela estava limitada. Então, o que eu passei a me perguntar, qual vai ser a minha limitação de amanhã? Não sei. Então, eu não posso me dar ao luxo de dizer, eu não quero, quer dizer, eu posso, mas não devo me dar ao luxo de dizer, eu não quero aprender isso, eu não quero aprender uma outra coisa, porque a gente precisa pensar nisso. E entender também que isso que a gente aprendeu, com dificuldade, seja lá o que for, é material para o nosso terreno espiritual. É material que não estamos nesse material. Eu acho esse exemplo que você está trazendo muito importante na nossa atualidade, porque vamos trazer para a nossa atuação na casa espírita. Meu Deus, se eu tive um tempo em que eu pude ser atuante, ou em palestra, ou em situações, mas a idade vai chegando e você, aí eu digo que é do meu tempo, lembra de Emilinha, Boba e Marlene, né? Já estavam caquéticas e queriam permanecer no status da evidência. Então, nós temos de ter essa compreensão da nossa limitação. Excelente esse ponto que você trouxe da sua mãezinha. A limitação nossa, tem os jovens, a necessidade de renovação, a necessidade de outros assumirem e a gente procurar outra via de atuação, né? Muito bom esse exemplo em relação à nossa pluralidade das existências. A gente tem um limite, tem uma data limite, né? Você tem uma data limite, né? Uma data limite, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Nosso olhar precisa expandir, né? Expandir para isso, que não é eu parar, mas é eu adaptar aquilo que eu posso fazer no momento atual. Rita, você pode colocar... Oi. Deixa eu só trazer um exemplo aqui que a Francisca ali do Hino trouxe aqui. Ela fala do sobrinho dela, de 5 anos de idade, que usava um vocabulário admirável. Parcimônia era uma dentre muitas palavras que ele usava. Escreve muito bem até hoje. Exato, então, olha aí. Esse processo reencarnatório. Esse processo reencarnatório. Esse processo dessa alma, né, que ela continua e vai acoplando esse conhecimento com ela. Ricardo? Todo seu. Então, esse já fomos, né? Então não. Pode passar. Não, acho que não. Esse eu botei agora. Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos natos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram. Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados que outros? Porque há selvagens e homens civilizados? Sim, e quando a gente analisa essas questões com a ótica da doutrina espírita, com a ótica da reencarnação, a gente entende, a gente consegue entender. Se a gente não analisa com a ótica da reencarnação, é castigo divino. Né? É castigo divino. Como é que pode fulano, que tem uma família tão estruturada, e ser tão desestruturado?
Como é que pode fulano, que tem uma orientação educacional excelente, teve todas as oportunidades de de uma formação educacional excelente, e, no entanto, ele faz uma coisa completamente oposta a tudo que ele aprendeu. Ele segue por um caminho totalmente oposto a tudo que ele aprendeu. Não é difícil da gente enxergar essas situações, porque fulano o contrário também, né? Porque fulano que teve tanta dificuldade na vida inteira, tanta dificuldade, uma família que teve tanta dificuldade, mas ele consegue sair. Dentro da prática educacional, dentro da minha prática de magistério, cansei de ver isso. De crianças pobres, eu trabalhei muito tempo em escola municipal, de atendendo crianças de comunidade, crianças pobres. Eu tive um menino que era extremamente pobre, ele faltava demais, ele faltava muito, porque a mãe não tinha muita responsabilidade, saía, ia para a rua e largava ele e os irmãos pequenos dentro de casa. Então, ele faltava à escola, porque se ele saísse, os irmãos iam ficar com fome, porque não tinham o que comer. Então, ele ia pedir um vizinho, pedir outro vizinho, organizava a vida das crianças para os irmãos poderem comer, e ele faltava à escola. Ele faltou demais, até que um belo dia ele saiu, ele desistiu, e eu nunca mais ouvi esse menino. Um dia, eu voltando do Leão Denis, eu entrei no mercado próximo de casa para comprar lanche para mim, e quando eu passo pelo caixa, né, pela entrada, o menino olhou para mim, eu olhei, sorri e segui. Aí ele me chamou professora, eu falei, ele pegou, me identificou, quando ele sorriu, eu identifiquei pelo sorriso. Aí eu falei para ele, você saiu da escola, ele falou assim, eu não pude continuar, minha mãe não conseguiu, enfim, não conseguiu. Eu falei, mas você parou, olha, isso muito tempo depois, você bota aí uns 15, 18 anos, sei lá quanto tempo foi depois disso. Ele era pequeno, tipo assim, de 6ª série, tá? Ele fez assim, não, professora, eu não desisti. Olha a persistência desses filhos. Eu não desisti. Apesar de todas as dificuldades da minha família, eu não desisti. Eu falei, você continua estudando? Eu falei assim, estou estudando, professor. Esse menino, naquele momento, ele estava cursando História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A persistência dele, ele falou assim, eu não desisti, professora, eu não desisti, eu saí da escola, ele foi fazer, eu nem me lembro se era supletivo, artigo 99, eu não me lembro qual era a denominação dela, mas ele conseguiu, ele falou assim, eu consegui. Eu falei assim, a sua mãe? Minha mãe continua sem juízo, eu venho aqui toda semana, eu estou trabalhando, moro fora daqui, mas eu venho toda semana, faço umas compras e deixo com ela. A persistência desse espírito. Quer dizer, essa luta, essa ideia de luta, essa ideia de persistência, essa ideia de querer vencer, de querer avançar, é nato daquele espírito. Né? Tantos desistem por tão pouco, não é verdade? Então, é nato. Então, a gente vê todos esses questionamentos. Né? A ideia da reencarnação fica clara aí, né? Clara. Vânia, porque quem é essa família? Quem é esse filho desta mãe? Qual é a responsabilidade de cada um? Porque se você pergunta, e a sua mãe? Continua do mesmo jeito. E eu venho aqui hoje e faço. Então, olha o processo reencarnado. Quem é o espírito mais evoluído na família ali? Quem tem que ensinar o que a quem? Bem, né? Aí a gente consegue perceber claramente. Por que esse filho é diferente do outro? Olha o cuidado dele, cuidando dos menores, cresce. Não, professor, quando você fala isso, é um negócio que emociona, né? Não, emociona. Olha, valeram os meus 34 anos de magistério, por esse menino, valeram os meus 34 anos de magistério. Eu poderia ter feito tudo errado. Só esse menino valeu meus 34 anos de magistério. É muito emocionante. É isso que gratifica, né? Isso que eu costumo dizer que é esse salário que nos paga nas nossas profissões. É um salário desse que nos paga nas nossas profissões. Exatamente. Não tem ganho maior do que esse, né? Não tem. É por isso que o sacerdócio, o profissionalismo de professorado é um sacerdócio, né, Vânia? É um sacerdócio, né? Quando você tem esse feeling, né? Quando você tem esse feeling. Que coisa bonita, Vânia, que coisa bonita, muito bonita. Muito emocionada mesmo, né? E a gente viu outros, né? Outros casos tinham também, né? E outros casos também, ao contrário, que estava tudo certinho, a criança não consegue seguir, né? Então, é a coisa da reencarnação. Rita, pode passar o próximo? Acho que só falta um, não é?
Isso. Esse é o último. Esse é o Esse último. Ricardo, pode Vamos ler lá. A experiência, porém, algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio. O homem então passa a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente, mas não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi minha jornada. Ele também diz para si mesmo: perdi minha vida. Porém, da mesma forma que, para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido, para o homem, também após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. É um texto do Evangelho, né, capítulo 5, item 5, que eu acho assim fantástico, né? Ele é consolador, ele nos mostra que o que a doutrina, para mim, ele resume a doutrina espírita quando ele coloca dessa forma, porque eles nos mostram o seguinte: não existem penas eternas. Não existe aquela ideia do sofrimento eterno, né? É aquela ideia de que eu não tenho mais o que fazer, não tem mais solução, não tem jeito, não tem outro caminho, né? Então tira da gente. Então a doutrina espírita, a doutrina da pluralidade das existências, como é que se diz assim, da sobrevivência da alma, ela encerra nisso aí. E quando a gente entende isso, que a nossa vida futura é resultado daquilo que nós estamos fazendo hoje, e que a gente vivencia hoje é resultado do que nós plantamos lá à frente, muda completamente a visão daquilo que nós fazemos hoje. No momento em que a gente entende que a alma sobrevive, no momento em que a gente entende que existem outras oportunidades, outras encarnações, que há uma continuidade que não acaba no túmulo, que existe a continuidade da vida, existe a continuidade de uma outra vida, a nossa responsabilidade, a nossa visão modifica, mas a nossa responsabilidade também. É a chave da nossa mudança, é a chave da mudança de cada um, da análise do autoconhecimento, da análise de cada um de nós enquanto espíritos imortais. Ou seja, vai continuar. O que eu estou fazendo hoje, eu vou colher lá na frente. O que eu quero colher lá na frente? O que eu quero para as minhas existências futuras? O que eu estou vislumbrando para as minhas existências futuras? Então, esse conhecimento, essa noção de continuidade da vida, essa noção de reencarnação, que a doutrina espírita nos traz é libertadora. Ela é libertadora, ela é extremamente consoladora, mas ela é libertadora, porque eu tiro de mim aquela coisa de que não tem jeito, Deus é culpado, está todo mundo errado, só eu que estou certo. Tira de mim esses conceitos. Né? Então, não adianta eu fazer de um jeito, eu pregar de um jeito e a minha ação ser completamente contrária àquilo que eu estou fazendo. Então, talvez essa minha amiga que saiu da doutrina espírita e foi para lá, eu acho que ela conseguiu perceber isso para ela, para a maturidade do senso moral dela. Ela conseguiu entender que ela ainda não tinha maturidade para lidar com essa liberdade. Então, naquele momento da sua trajetória espiritual, ela entendeu que ela ainda precisava de um freio para ela. Né? E a doutrina espírita vem tirar esse freio da gente e vem mostrar para a gente, olha só, você é responsável pela sua existência, você é responsável pela sua vida, você é responsável pelo seu amanhã. Então, trabalha, dá certo. Continua a trabalhar que dá certo. E todas as dificuldades que a gente atravessa, no campo físico, no campo orgânico, no campo emocional, em todos os setores, não é
um castigo, né? É a reeducação. Apenas Deus dizendo para a gente, olha só o que você precisa analisar de uma forma melhor. Analisa isso de uma outra forma. Se dedica mais a enxergar isso. O que você pode aprender com isso? O que Deus está querendo que a gente aprenda no momento que a dificuldade bate na porta da gente? O que eu preciso aprender? Em que eu preciso me treinar? Em que eu preciso ser mais valente nos meus valores, mais valente na minha luta, mais persistente naquilo que eu quero, como o meu aluno lá fez, né? Como meu ex-aluno lá fez. Ele foi persistente naquilo que ele queria, ele não se limitou àquilo, ele poderia ter se limitado e ter continuado, mas ele não se limitou. Então, quando a gente encarar as nossas dificuldades, que são muitas, nós sabemos que são muitas no nosso dia a dia, que a gente possa ter isso vivo na mente da gente, né? Eu estou precisando aprender. Como é que eu preciso aprender? Talvez as regras que eu esteja utilizando não sejam as melhores. Eu preciso analisar as entrelinhas, eu preciso analisar as outras regras, eu preciso analisar os outros instrumentos que eu tenho e aplicar esse instrumento da melhor maneira possível. Aí é libertador, né? Aí essa doutrina é libertadora, ela nos coloca para a gente isso, né? O teu sol, assim como o agricultor, ele tem o dia seguinte para ele replantar, para ele irrigar, para ele adubar, a gente também tem esse adubo na vida da gente, que é a reencarnação. Gente. A Angélica traz como consolador, tá? A Angélica também lembra aqui que isso é consolador, saber que teremos outra oportunidade, que também é, né? Também é, muito, muito consolador. Muito consolador. Muito consolador, né? Gente, obrigada pela oportunidade da tarefa, obrigada mesmo. Obrigada a você, Vânia, por essa lucidez, né? Pela lucidez, que Deus continue assim. E eu acho que aí, Vânia, reportando a sua mãezinha, ela te deu muito dessa lucidez, muito, muito, muito. Que ela continue a te iluminar, As mães nunca desistem, né? Não desistem. Né, Rita? De jeito nenhum. Mãe não desiste. Então, vamos lá. Antes da gente fechar, gente, mas obrigada, Vânia, muito obrigada. Foi muito bom o teu estudo. A gente traz aqui uma solicitação para nós que somos espíritas, que pudermos estar auxiliando a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que foi inundada, que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, todos nós sabemos, ela tem uma gráfica de excelência lá e tem editora de livros, e ela está hoje com muitas perdas. Então está aí o Pix da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aquele que puder ajudar, seja com qual quantia for. Eu não tenho quantia nenhuma a ajudar. Vamos orar muito pelos nossos irmãos espíritas, como lembrou o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, num vídeo que está sendo passado nos WhatsApps que a gente recebeu, inclusive, ele lembra que muitos centros espíritas perderam tudo. Todo o seu material de trabalho, cadeiras, tudo, porque além da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, muitas casas espíritas foram também inundadas. Então vamos orar pelos nossos irmãos sempre, e quem puder fazer alguma colaboração vai ser, com certeza, muito bem-vindo. E falando em colaborações, falando em orações, falando em família, a gente vai trazer um convite de um espírito trabalhador da Seara do Cristo, um espírito que serve de exemplo para muitos de nós. É um convite que o Centro Espírita Leão Denis faz a todos vocês para amanhã, domingo, dia 26, estarmos em família no CELD. Vamos ao nosso convite. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. E a vida espiritual? Estamos nos preparando para esta viagem? Posso escolher minha morada? 34º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo.
Tema: Eurípides Barçanufo, o tarefeiro do bem no mundo espiritual. Anote na agenda, dia 26 de maio de 2024, horário de 8h30 às 13 horas. Local: Centro Espírita Leon Denis, situado na rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Inscrições na Livraria do CELD. O encontro será transmitido pelo canal do YouTube do CELD e canais parceiros. Haverá evangelização infanto-juvenil para crianças e jovens de 0 a 18 anos. Dos dois lados da vida, de encarnado e desencarnado, a verdade brilha e o trabalho prossegue. Eurípides Barçanufo. Venha participar desta oportunidade de estudar a doutrina espírita. Estaremos esperando por você. Até lá! Então, esse foi o nosso convite aí para a noite de hoje, deixando o nosso convite aí para todos. Como lembra a Francisca aqui, é tempo de solidariedade, né? E vamos mostrar a todos que somos solidários uns com os outros, ajudando no que for possível aos nossos irmãos que passam por esse momento de testemunho, né, de cada um. Então, Vânia, mais uma vez, obrigada. Você quer mais alguma palavra, Vânia? Eu quero agradecer a toda a oportunidade da tarefa, agradecer o acolhimento, agradecer o carinho, agradecer, como eu sempre digo, a paciência do ouvir, porque ouvir é uma arte, né? A gente precisa desenvolver essa arte também. E outras vezes que precisarem de mim, é só chamar, preciso. É só chamar. É só chamar, que bom. Dentro das complicações de vida da gente, de família, de tudo, a gente vai arranjando. Se precisar, é só chamar, tá bom? Beijo para todo mundo. Muito obrigada. Ricardo, suas palavras, suas despedidas. É isso mesmo. Agradecer sempre a oportunidade do estudo, do aprendizado. E que a gente não esqueça a prática também de tudo aquilo que a gente aprenda. Então, feitas as palavras finais de agradecimento, vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento. Comigo mesmo? Não, é Heloísa. E aí então... a gente se despede também de todos, agradecendo a nossa Cristina, que estava aí nos apoiando também no chat, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, e lembrando que sábado que vem, dia 1º de junho, véspera do meu aniversário, vou logo avisando, véspera do meu aniversário, nós vamos estar aqui estudando mais uma vez a doutrina espírita, dando continuidade à revista de 1858, em novembro de 1858, tá? Heloísa, estou te passando a palavra para você fechar essa prece maravilhosa que é bem do fundo do teu coração, como sempre. Bem mesmo, né? Querido Jesus, o nosso momento após esses instantes aos quais os nossos espíritos se engalanaram com tanto conhecimento, com tanta perspectiva de melhora, de possibilidades de renovação, se afigura em nosso pensamento as noites escuras que muitas vezes atravessamos em nossas vidas. Entretanto, na promessa que é de renovação, as horas noturnas vão passando e começam a surgir os raios radiosos da natureza, Jesus e da nossa Deus, querido, não tem aqui essas vezes. Não escrito outro e a os
Ai, E assim, Senhor, em seu nome, em nome de toda a espiritualidade que nos sustenta, nos sustentou na noite de hoje, que lhe pedimos, Senhor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima, enfim, de toda a espiritualidade que nos orienta sempre. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por esse momento de testemunho. Que eles possam, Senhor, sair desse momento vitoriosos e firmes no seu propósito. Abençoa, Senhor, a nossa casa espírita, abençoa a equipe da Web Estação da Luz, que nos dá a oportunidade do estudo. E nos despedimos, Senhor, dizendo: Pai, fica conosco, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.